Olá, sou Alexandre Assunção, presidente do Conselho Regional de Autorregulamentação da Acupuntura do Estado de Minas Gerais. Eu me dirijo aos senhores e às senhoras para novamente fazer alguns esclarecimentos em função de uma publicação feita pelo Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Vamos lá. Diz aqui que a acupuntura é um procedimento médico. Esclarecendo isso, eu digo o seguinte: nada deve ser feito ou deixar de ser feito senão em virtude da lei. Não há lei que regulamenta o exercício da acupuntura no Brasil. Há um projeto de lei tramitando no Senado Federal e até lá a acupuntura é de livre exercício, resguardado pelo artigo 5º da Constituição Federal. Diz aqui ainda que várias outras profissões se aventuram na prática. Na verdade, eu digo o seguinte: a acupuntura tem formação sólida no Brasil, em base acadêmica e também em base tradicional. Os acupunturistas tradicionais, que são objeto da crítica aqui do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, têm formação sólida dentro da área de pesquisa, formação acadêmica e não só, formação tradicional, obedecendo 4.500 anos de tradição, com semiologia e propedêutica própria, taxonomia própria. Ou seja, a acupuntura é uma ciência livre por não pertencer a nenhuma racionalidade dentro das questões biomédicas ou da medicina. É uma racionalidade diferente em saúde, é uma outra forma de pensar o ser humano. Portanto, isso aí é uma forma de tentar ludibriar os desavisados, mas para isso estamos fazendo vídeo. Só os incautos e os desavisados é que vão cair nesse discurso. Aqui diz que é um equívoco associar a acupuntura a uma imagem holística, transcendental, espiritual. Na verdade, não é espiritual. Tem que saber traduzir direito os textos clássicos. É estado de espírito. O estado de espírito interfere fisiologicamente nos órgãos internos. A própria Organização Mundial de Saúde diz que 60% das doenças têm como um dos fatores de disparo as questões emocionais. É lógico que a acupuntura vai tratar aspectos emocionais, o que chamamos de psiquiatria em acupuntura. Mas não só, patologias musculoesqueléticas, clínica de dor, clínica geral, ginecologia obstetrícia, oftalmologia e uma infinidade de outras áreas que também são tratadas e tratáveis pela acupuntura. Eu não entendo aonde que essas pessoas estudaram, porque todo curso de acupuntura se fala das aplicabilidades. Inclusive, eu acredito que essa opinião ela é de alguns médicos e não da classe, nem mesmo de todos os afiliados desse colégio médico. Bom, avançando aqui, diz que os conselhos extrapolam suas funções. Sim, cada conselho tem o seu escopo de atribuições e colocar a acupuntura como ato deles significa extrapolar. Mas isso também recai sobre o Conselho Federal de Medicina. Ou seja, ninguém pode extrapolar. Portanto, voltemos ao artigo 5º da Constituição, no seu artigo 13º. Coloca aqui sobre complicações causadas por acupuntura, que há um dossiê acerca disso. Sim, esse dossiê existe. Essas complicações são muito de pequena monta e não se tem registrado óbitos ou até mesmo complicações graves acerca das questões da acupuntura. Aliás, se isso fosse verdade, seria objeto de publicação nas mídias e tudo mais, de forma aberta, e não é assim. Aliás, eu queria abrir um parêntese. Estamos, o CRAENJA, a SBA e a FENAB, denunciando quem não obedece biossegurança, como, por exemplo, o reaproveitamento de agulhas. A exemplo do médico de Uberlândia que foi pego, reaproveitando agulhas. Nós teremos uma postura frontal contra esse tipo de procedimento. Nós reprovamos veementemente a reutilização de agulhas e a não observância de biossegurança. Mais à frente do texto, diz sobre conselhos profissionais, que são proibidos. Lembrando que o Conselho Federal de Medicina não tem poder para proibir nem para inferir sobre outros conselhos.
Afinal, eles não são o poder legislativo, não são o poder judiciário, certo? Uma resolução interna do Conselho de Medicina recai sobre seus jurisdicionados e é inconstitucional um querer ingerir sobre o outro, inferir, melhor dizendo, sobre o outro. Bem, está falando que ato invasivo é prerrogativo de médico. Isso foi vetado no projeto de lei do ato médico. Quantas vezes a gente precisa repetir isso? E aí vem um discurso político querendo mostrar algo que não existe. A gente pensa que é por algum objetivo, seria o de reeleição à presidência do Colégio Médico. Eu penso que, como toda democracia, nós precisamos ter um representante que não fale ilações, que não cometa ilações, principalmente ilações acerca da acupuntura. E aí, por fim, fala sobre médicos apenas na China, só os médicos que fazem acupuntura. Vejam bem, médicos formados em medicina tradicional chinesa. Assim mesmo, eles têm que fazer uma especialização. Assim como os médicos alopáticos, que também têm que fazer especialização. Mas tem aqueles que são de discipulado, que precisam fazer a mesma prova do acadêmico para que ele possa praticar a acupuntura na China, sem ser preso. Ou seja, a acupuntura não é só para médicos. E em país nenhum do mundo, exceto Emirados Árabes, a acupuntura é restrita a médicos. No resto do mundo, a acupuntura é multidisciplinar, como tem que ser, né? A exemplo do Chile, de Portugal, dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e por aí vai. Bom, interessantemente, nós solicitamos ao Ministério da Saúde um posicionamento sobre as bases curriculares da acupuntura, e o que foi colocado é que os cursos de formação que já existem são suficientes para essa base. Interessante que é um posicionamento de um representante do Ministério da Saúde, que é médico, contradizendo o posicionamento do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, ou seja, nem entre eles há um consenso. Na verdade, o que há aqui é um interesse corporativista de ambas as partes, inclusive, que a resposta ela não foi uma resposta técnica, foi uma resposta baseada em corporativismo também, que impede a população brasileira de ser contemplada com os mais 170 mil acupunturistas existentes. Nós temos 440 municípios apenas sendo atendidos com acupuntura na atenção básica. Muito pouco. E interessante que se fosse um ato restrito a médicos, haveriam 170 mil pessoas profissionais, acupunturistas clássicos, que é o jeito certo de se nos referir, presos. E nem por isso estão. Sabe por quê? Porque sabem que a acupuntura é de livre exercício. E se forem fazer essa bobagem, vão ser judicializados. Bom, todas essas provas estão sendo anexadas à peça jurídica do Ministério Público Federal, piorando a culpabilidade do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Portanto, mais documentos foram inseridos hoje na peça jurídica que está na segunda instância do Ministério Público Federal, nosso defensor público. Pensem bem, as suas eleições estão a caminho, né, do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Eu penso que vocês precisam eleger uma pessoa que prime pela verdade e que possa falar realmente aquilo que ocorre com transparência, né, para os seus afiliados, seus jurisdicionados. Tá? Enquanto isso, a acupuntura vai tramitando no Congresso e ela, sendo de livre exercício, vai poder ser praticada por quem a estudar. Estamos de olho e da agora para frente vamos judicializar cada coisa errada que for publicada. Um abraço a todos e muito obrigado.